A paz do Senhor. Nós recebemos hoje aqui a visita de um homem que teve a vida absolutamente transformada de uma maneira tão impactante que toda a família estremeceu. Hoje, diácono da Assembleia de Deus em Rio Branco, que eu só chamo de pastor, porque fica estranho, né, pastor? A gente chama aqui o camarada de... Eu conversava com os meus amigos artistas, né? E aí eu perguntava por que as pessoas têm intimidade, né, com os artistas. Ninguém chama o senhor Roberto Carlos, né? Ei, doutor Lima Duarte, né? Doutor Tom Cavalcante. A pessoa chama pelo nome, ei, Tom, né? E aí eu não consigo chamar diácono, Vladimir diácono, eu não consigo. Tudo para mim é o pastor. Amém? Amém, pastor. Pronto. Então vamos fazer assim. Prazer em receber o senhor aqui, a paz do senhor, tá? Pastor Osmir. Osmir Oliveira. Osmir Oliveira. O senhor está hoje com quantos anos, pastor? 38, aí 39. É mesmo, o senhor é um menino, pastor. É novo ainda, pastor. Novão. Já tem muito menino, não? 3. O senhor trabalha um pouquinho, né, pastor, também? É, pastor. Na construção, né? É multiplicar, né, pastor? É, meu pastor, mas a gente tem que fazer e cuidar bem, né? É, principalmente, né? Porque no meu passado eu não fui cuidado muito bem, né? E o que eu passei, eu não quero que eles passem também. O senhor é um pai daqueles que fica lambendo as crias toda hora que chega, deixa o menino montar no brincando, tuntum. Eu gosto. Montar no tuntum, se joga no chão, por vir pular de cima, brincar de cavalinho. Gosto porque eu não tinha isso, né, quando eu era Teve pequeno. não, pastor? O senhor tinha quantos irmãos? 3. 3 irmãos. 3 irmãos. Mas não tinha ninguém para montar no senhor assim, né? Só depois de grande, né? Que todo mundo quer montar na pessoa, né? Nossos pais, eles não tinham aquele amor que família tem quando está na igreja, né? Ok, pastor. Um carinho com os filhos, não tinha. Meu pai, ele era muito difícil. Sim. Ele trabalhava, ele nunca deixou faltar nada para nós, mas era muito ignorante. Uhum. E bebia muito e Faltava queria ele, né? descontar na gente, né? Quando chegava em casa. Muitas das vezes ele botava para me pegar e eu corria dele. E hoje, quando seus filhos têm aperreio, o senhor já deu uma cinturãozada, uma palmatorazinha? Não sou muito de bater não, pastor. Mas se precisar para corrigir também, o senhor dá uns... Na hora certa a gente sério, faz, né? Só não pode todo dia, toda hora querer limpar a mão nas crianças. O senhor apanhou muito, pastor? Em casa? Muito. Era o seu pai o principal causador dessas coisas todas? Isso. Era o meu pai. Ele chegava bêbado e queria descontar na gente. A minha mãe sempre foi uma benção, calma. Uhum. Até Mas não hoje conseguia impedi-lo de fazer essas coisas? Não, porque ele era muito ignorante, ele. Uhum. Então, através dessa criação que eu tive com ele, eu fui conhecendo outros mundos. Uhum. Eu fugia de casa, na hora que ele queria me bater, eu fugia. Eu saía de casa e ia embora para a rua. Qual é a sua primeira vez que o senhor saiu de casa fugido? Era com quantos anos? O senhor tem memória disso? Acho que 12 para 13 anos, pastor. Uhum. Quando eu saí. Chegava de madrugada, minha mãe estava me esperando, entrava. E foi aí que eu fui conhecendo O mundão. o mundão. Quem foi que pela primeira vez lhe convenceu a fazer algo que o senhor hoje não faria? Tinha um campo de futebol no Esperança que era perto de casa. Esperança é um bairro aqui em Rio Branco, é um bairro bastante denso, de população grande, enorme. E eu saía de casa para ir jogar bola lá. E lá era onde rolava muitas coisas erradas. Uhum. Então Aquela eu região jogando... Foi barra pesada, né? Foi muito. Uhum. E eu ia para lá jogar bola, através das influências, eu fui me influenciando. Uhum. Terminava a pelada? Terminava a pelada e eu já ficava por lá mesmo. E aí eu fui conhecendo, né? Uhum. Começa Foi como, pastor? Jogando bola junto com as pessoas que já usavam. Ok, companhia. Isso, amor com companhia. Isso. E aí a oportunidade de começar foi droga. Foi droga. Começou pela cerveja? Começou pela... vamos jogar uma pelada e vamos tomar uma gelada. Aí depois. já começou dentro de casa, porque o meu pai já bebia muita cachaça. Tá. Então já comecei dentro de casa. Já Eu de tinha lá pra menor que já sair, né? bebia. Uhum. De menor já bebia já. Quantos anos o senhor pegou a primeira garrafa? 13, 14 anos eu já estava bebendo. Era bem aquelas 61 na sua época, o senhor é novo. Nisso, 51, Aí 61, propaganda bebia. na televisão, né?
Bebia muito. E aí, quando eu fugi de casa, eu ia pro campo, foi aí que foi influenciado pela droga. Comecei a fumar maconha e fui influenciado. O que é que Parti... disseram pro senhor, pastor? Pega aqui. Foi um amiguinho, um Isso, colega mesmo? na influência aqui, todo mundo conversando, não é bom e a gente vai e cai nessa. E a dificuldade da vida, né? Sendo espancado direto. E eu fui pra rua. Eu larguei a mãe, o pai. O senhor ficou dependente? Aí fui morar na casa de um amigo meu, na Sobral. Também do mundo, do mesmo Do mundo. segmento? Do mundo. Uhum. Nós começamos a mexer, eu comecei a ser avião dele. Ele tinha família, pastor? Tinha família, Morava mulher e em uma casa filha com as pequena. crianças? Ele morava com a família dele lá? Isso. Ele é que era isso. o que a gente chama de boqueiro Isso. do bairro? E aí Ele começou foi- a usar o senhor como mula, ou aviãozinho, né? Isso. Aí fui conhecendo, fui me aprofundando, né, pastor? E aí eu já larguei da escola, porque eu não tinha muito conhecimento na aula, né? Porque com as confusão que tinha dentro de casa, eu nunca gostei E é de só o estudar. corpo, né? Não aprendia nada, né? Não aprendia nada, pastor. E caí com tudo no meio desse mundão. Uhum. Na dificuldade, nos problemas. A gente passava de segunda a segunda saindo por aí, vendendo, entendeu? E indo embora com isso tudo. Eu fiquei sem saber a lei e nem escrever. Eu não sabia. Aí eu falava. Hoje o meu irmão Homero, depois de um tempo ele aceitou Jesus. Uhum. E ele pregava para mim e eu falava para ele, mano, não tem como eu aceitar Jesus. Eu vou morrer nesse mundo. Porque eu não sei ler nem escrever. Como é que eu vou ler a palavra de Deus? Porque para ser crente tem que ler a palavra de Deus, tem que entender quem Deus é. Uhum. Porque se a gente não entender quem Deus é, a gente vai cair, a gente vai se desviar. O senhor questionava isso com ele? Questionava. Discutia isso com ele? Questionava ele. Ele E o senhor não mano, sabia letra nenhuma, não sabia nada? Não sabia Mas ler. sabia contar dinheiro, Dinheiro eu e quanto é que sabia. pagava e recebia. Isso. Quanto é que o senhor recebia? Trabalhava o dia todinho? Era o dia todinho, entrava pela noite. De noite ia Só pros bar, ia para todo canto e vender. o senhor entregava mesmo, né? Isso. Por Era bacana, toda né? a logística. Já desde o amanhecer ao dormir, a gente tinha toda a logística de ficar onde vendia, de noite saía para as festas. Ganhava e torrava na festa mesmo. Isso. Não levava nem para a mamãe de volta. Não, né? porque esse tempo a gente não estava mais vivendo com a mãe, já tinha saído por causa do pai, que o pai era muito Uhum. muito O difícil senhor com a se gente. vingou dele, não vingou? Eu sempre fui... Não, eu não... Não, digo assim, aí o senhor queria fazer isso por revolta, não é? Porque ele sempre foi difícil, ele ganhava pouco, né? E a gente também foi influenciado com isso, de dentro de casa, que ele nunca tinha nada para dar para nós. Aí foi influenciando, vendo o pessoal, teus amigos com dinheiro, foi influenciando. Tá bom. Tô vendo, tô entendendo agora. Foi influenciando a gente que vivia ali, né? Uhum. Seu pai, quando viu o senhor começar, ele viu logo no começo, não? Ele sabia que o senhor bebia a bebida dele em casa, não? Ele Soube sabia, que o senhor baixava a meiota dele? sabia. Não falou nada sobre Falava, brigava, isso? E mais peia. batia. Mais peia, né? Isso, Ele era assim, mas não queria que ninguém fosse. isso mesmo, pastor. Ele, quase todo dia ele bebia, né? Ele bebia quase todo dia. Quando ele vinha do trabalho, ele parava num bar e bebia e ia para casa bebo. Uhum. E a gente foi criado desse jeito e foi influenciado também na bebida, né? Uhum. Então, quando fez 12 anos, caiu dentro. Com 12 para cima eu já fui, já bebendo, já fui fumando maconha, já com meus 12, 13 anos, já fui indo curtindo, já cheirando pó, né? Entrou também na cocaína. E isso, só nunca eu nunca fumei pedra, nem mel, mas maconha e pó eu já usei muito. Uhum. A maconha eu vivia 24 horas comigo porque eu vendia ela, né? E o que dormia sobrasse e o senhor acordava. vendia, né? O que sobrasse... Não, porque na época que Não nós pode não, né? mexia, na época que nós mexia, aí eu já cheguei num estágio que eu já tinha para vender e para consumir, Ok. entendeu? E a gente fumo crescendo assim, e o meu irmão sempre ia evangelizando em mim, né? Eu agradeço hoje o Homero, que nunca desistiu de mim, pastor. Uhum. O Homero, ele foi um pai para mim, ó. Seu irmão mais velho? Isso. Aonde eu tava, ele aparecia com a Bíblia. Mesmo nas bocas, mesmo nas Todo quebradas. canto ele ia. Todo canto que eu tava, ele ia. Uhum.
abria a Bíblia e falava do amor de Deus para mim. Eu falava, eu Não escuto dá sim. para mim porque eu não sei nem ler e aí do mais Eu gostava de ouvir, mas eu não. estava Eu preso lá, né? falava para ele que eu não tinha como eu aceitar Jesus porque eu não sabia nem ler nem escrever. Estava preso naquele negócio ali. Tava preso, eu ia morrer aqui, mano. Eu falava para ele, mano, vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui, mano. Daqui eu não saio, eu não tenho como. O senhor foi preso a primeira Cheguei. vez com quantos anos? Porque Os meus o senhor 13, foi... 14 anos eu já comecei a ser preso. Eu ia preso 2, 3 vezes por semana. Uhum. Que a polícia, de tanto me ver no local onde vendia, ele me tirava da rua para me botar na cela, só para me sair no outro dia, para mim não estragar a vida de ninguém. O policial falava, não, prende, leva ele, que é para ele não estragar a vida de ninguém hoje. Então eu ia preso 2, 3 vezes por semana. Menor não pode ser preso, né? Eu Fica ia, retido lá, fica, né? eu ia para aí saía de manhã. Uhum. Muitas das vezes o Homero foi me tirar já, a minha mãe já foi me tirar. E isso a vida foi continuando. E aí quando tu se enfia de vez mesmo no meio, 18 anos. quando eu fiquei de maior, já com meus 17 para 18, eu comecei a andar numa moto roubada, uma cronada. Cronei a moto. O senhor mesmo roubou a moto? Isso, eu e o Nildo, Era um um parceirão. amigo meu. Hoje eu vi ele, hoje ele chegou a ser, como se diz, né? Caiu de vez, hoje eu vi ele num centro de recuperação. Ok. Tava vendendo as balinhas no meio da rua, me vendeu, eu comprei até um xarope dele, que ele tava vendendo aquele xarope, né? E falou, mano, eu tô lá, tô internado, tô me recuperando. Tem algumas pessoas nas ruas de Rio Branco que estão tentando se recuperar. E um dos estágios desse tratamento é vender coisas, né? Isso. Vender... E eu vi ele vendendo, né? Uma balinhazinha, que era uma castanha, e o xarope. Aí eu comprei um xarope dele Isso é para se manterem lá, para né? ajudar ele. Porque é muito difícil. Essas entidades, elas aparentemente, se você passar na frente, você não imagina como uma entidade dessas é sustentada. Eu fui na Ebenezer, que é uma da Assembleia de Deus em Rio Branco, e eles criam até o porco para ver se não precisa comprar lá fora. Vira uma terapia? Vira. Mas é um negócio difícil de manter, né, pastor? Meu pastor, mas em tudo, pastor, ajuda a gente que vive nessa vida, ajuda. Uhum. O senhor conversou com o Nildo? Detidamente, parou para conversar com ele? Parei, falei do amor de Deus para ele. E ele foi que procurasse. ajudou a roubar a moto? Na época, a gente pegamos essa moto, a pessoa tinha quem roubasse, e nós cumprimos ela. Tá. Aí nós Era um troquemos a esquema placa. que acho que caiu, um sistema desses, que tinha com os carros, né? Isso. O cara pedia um carro, que eu quero um carro branco da marca tal, não sei o que, ano tal. E aí dava um jeito de fazer Isso, uma para clonagem. tudo tem, Para moto também, né? para moto também, O para pessoal tudo. se vira. E tem quem compre, né, pastor? Tem E acha quem que não é, roube, e tudo acha que tem é uma. esperto. Aí no mundão, É. tudo tem uma. Como é que se diz assim? Tem um que rouba, tem um que compra. É uma cadeia mesmo, né? Isso, pastor. Um sistema. E a gente E continua. o cara compra o que é roubado e tá feliz da vida. Senão, isso aqui não foi o que eu roubei, não. A gente compramos, né? Troquemos a placa, fiquei mandando e andando nessa moto na cidade e vendendo droga ainda. Na moto roubada e todo errado. O senhor na frente e ele atrás e o senhor vendendo. Isso. Ou o contrário. Era dirigindo, tinha Revezando. ver que era eu, tinha ver que era ele. Nós parávamos nas festas e tudo. E aí foi mergulhando mais ainda, né? Fui mergulhando mais ainda. Aí eu conheci outro irmão, que era o Hermes. Hoje em dia ele trabalha, é açougueiro, é uma benção ele hoje. O Hermes, e na época nós começamos a mexer junto e ele foi acusado de homicídio no 14. Na época ele foi pra cadeia e eu fiquei tomando de conta de Era um tudo. bar chamado 14 Bis, Isso. que tinha as quintas-feiras com festa de sertanejos, né? Sempre foi uma festa bastante grande ali, né? Isso, pastor. Ele Aí matou mesmo a pessoa? ele falou que não foi ele, Ok. mas ele falou, mas a justiça falou que foi. E ele Sim. foi preso, mas ele nega até hoje que não foi ele. Mas pagou, né? Eu não estava no dia, né? Uhum. Eu não posso falar se foi ele ou não, que até hoje ele Mas nega que não foi ele. Mas ele foi para cadeia por esse motivo. Foi pra cadeia. E hoje é um homem que não tem mais problema. Hoje trabalha tranquilão. Hoje ele trabalha, hoje é açougueiro, já pagou toda a pena. Glória Tem a Deus uma pela mulher, vida do tem Hermes, né? filhos, Uhum. o Hermes hoje.
E ele foi pra cadeia, aí a partir daí a minha vida mudou mais ainda, enfiou mais dentro ainda do crime. Porque aí eu fiquei tomando de conta de tudo, O pastor. senhor foi ficando sozinho? É porque o senhor começou a guardar, você investiu para ser seu próprio chefe, né? Nisso. Ok. Aí foi mergulhado mais dentro. Aí eu comecei a mexer com mais alto, mais... Uhum. A polícia começou a me investigar. Com muitos anos que eu já estava mergulhado em tudo, já mexi aqui na Bolívia, no Peru. O senhor já ia buscar fora Isso, dos traficantes internacionais. isso, já mexia com isso já. Mas aqui na cidade eu nunca tinha medo dessas polícias, assim. Eu nunca tinha medo. Porque a gente é cego, pastor. Não sei o que acontece, que parece que tem uma venda assim nos nossos olhos, que nós não enxerga nada. A Pensa que gente ninguém está vendo, não vai acontecer nada. fica afundado no mundão mesmo. Uhum. Você começa a ter dinheiro, começa a sair, andar nos lugares, nos melhores cantos agora, né? Que tem na cidade. A gente andava em todo canto, melhor que tem aqui nós andava, nós gastava. E fui mergulhando ainda mais O senhor se tornou o dono nisso. de uma empresa de vender droga, né? Foi. Que é a chamada Boca de Fumo. Foi depois que o Hermes foi preso, que aí ele foi acusado de homicídio. Uhum. E foi pra lá e eu tomei de conta só. Aí foi quando começou a me enfiar mais ainda. O dentro. Nildo, que era seu parceiro do início, esse está lá, O Nildo, tá internado, né? com pouco tempo antes do acontecimento no 14, ele foi preso com a moto. Eu não tava com ele. Uhum. Ele já Polícia estava pegou os dois, numa o Hermes blitz. e o Nildo lá, né? No dia Isso. do negócio. Então já tinham ido pra lá já. Então assim, já tava preparando o que podia acontecer comigo, né? Que um Certo. já tinha ido e o outro também. Só faltava um, né? E eu tava lá ainda. O senhor chegou a atirar em alguém, pastor? Não cheguei Precisou? não, pastor. Uhum. Não cheguei não, mas eu já fui atrás já. Uhum. Mas já atiraram no senhor? Não, nunca atiraram não, graças a Deus. Nunca chegaram a atirar em mim não. Uhum. Mas eu já fui atrás já, porque fez mal pra mim. Uhum. Eu disse, vou pegar ele. Vou, eu já fui já. Uhum. Mas não, graças a Deus não encontrou, né? Não, pegar a gente pegamos, só não atiremos. Mas tá. Aí passou Entendeu? com um sambazinho de Foi. peia. Nessa época. Uhum. E a partir daí foi afundando mais ainda. Depois de uns anos já mergulhado mesmo dentro da dificuldade Uhum. desse crime que é só Jesus mesmo para salvar. Uhum. E com certo tempo eu fui investigado e chegou a minha hora de ir para cadeia. O senhor estava onde quando chegaram Tinha os homens da chegado, lei? tinha chegado um negócio para mim que veio do Maranhão e tava no estacionamento ali do lado do Correio, ali naquele Mercado Araújo. Uhum. O cara chegou e tava me esperando lá. Foi quando eu cheguei de carro que eu Estacionamento desci. do supermercado. Isso. Aí a federal me cercou, porque ela já vinha me investigando. Foi aí que eu caí Uhum. pra polícia. Foi a federal que me levou. Desde esse dia a minha história mudou quando eu cheguei dentro do presídio, né? Eles levaram direto para cadeia. Direto. Naquele tempo não tinha essa audiência de custódia, aquelas coisas, né? Que Não às vezes o tinha. cara solto. Não tinha Tem porque gente foi, que nem chega nem lá, né? Que é um problema que precisa resolver. não tinha porque foi pego em flagrante, né, pastor? E a gente ficamos lá preso, eu fiquei, mas outro rapaz estava comigo. E lá na época eu assumi lá o problema, eu não conheci o rapaz do carro, que era um taxista, Uhum. que ele tinha me levado lá. Ele era inocente mesmo. Foi, ele era. Ele era inocente, falei que eu não conhecia ele, que eu liguei pra ele, ele foi me levar lá pra pegar esse negócio. E Era quanto? na De quê? época que veio era 2 2 quilos de maconha? Isso. Ou de pó? Na época era maconha. Uhum. 2 quilos e uns quebrados aí. Uhum. Dava para ganhar quanto naquela época? Naquela época, Porque é uma carguinha já razoável, né? era porque a gente dava pra tirar uns 7, por aí, porque ia cortar todinho, né? Uhum. Fatiar ela, porque fatia e ajeita tudo pra revender, né? Uhum. E foi quando eu fui pra cadeia, e aí veio as dificuldades, né? Mas na cadeia, É. maconha Maconha não faltava, né? Mas eu creio que isso foi que Deus fez comigo, foi por aprendizado para minha vida. Lá eu aprendi muita coisa. Uhum. Mas o senhor Aqui- ficou sem usar a droga lá? Não, lá tinha também. É.
Antes de eu ir, 2 anos antes, eu conheci a minha esposa hoje, que foi uma benção na minha vida. Eu amo a minha esposa, que ela me ajudou demais. É que lhe deu os 3 bebês. Foi, passou 5 anos do meu lado, não é qualquer pessoa que faz isso. Ela é crente? É, uma benção de Ela Deus já na era minha crente? vida. Não, não era. Mas era uma Mas mulher era uma mulher que de trabalhava. Deus, correto. Não, ela trabalhava, ela não estava no empregozinho dela, sempre trabalhou, Ela sempre foi sabia também que honesta. o senhor na época tinha esse Sabia. problema? Sabia, mas Dizia, sempre "Não me faz dava isso não, conselho. sai daí." Aí sempre me dava conselho para me sair. Mas o senhor E eu estava falei, eu igualzinho vou o seu fazer pai o quê? e não notava. Não, não notava, pastor, ia me afundar mais. Porque aí cega, né? E a gente não quer andar sem dinheiro, liso, não quer trabalhar para estar trabalhando, para estar ganhando pouco. A gente pensa isso, porque ali nós ganhamos mais. O senhor foi levado para o presídio aqui em Rio Branco. Em Rio Branco, Francisco de Oliveira Francisco de Cunha. Oliveira Conde. É um presídio grande, tradicional. Isso, E aí lá dentro, quando o senhor chegou, o senhor encontrou o seu amigo. encontrei. E aí o comércio retomou a parceria. Foi, quando Lá eu cheguei dentro ele já mesmo. estava lá, já com conhecimento todinho, né? Ele já Porque tinha... era a primeira vez que eu ia lá, né, para ficar preso. Eu já tinha ido visitar alguns irmãos meus, um conhecido, mas para ser preso eu nunca tinha ido. E foi a primeira vez que eu fui lá. Preso, eu fui preso aqui. Tá tudo aqui. Aqui eu tinha ido preso na delegacia, então eu saía no outro dia. Mas lá não, quando eu cheguei lá eu já fui para ficar anos e anos, né? Ano amarrava foi no outro. Condenado, então. Fui condenado. Ok. Peguei 14 anos de um e 3 da outra que tava de pendurada. Então minha cadeia todinha é 17 anos. É 17 anos minha cadeia. E eu fiquei lá junto, e aí você vai aprendendo lá dentro. Você vai aprendendo. Aprende o quê? A viver, a conhecer, a dar valor às coisas. Porque aí tu vai ter tempo para pensar. Já me contaram que dentro de determinados pavilhões de presídios, existem os chefes que usam os outros que chegam de novato até para passar roupa, como empregado. É isso mesmo, pastor? Isso, aqueles que não têm conhecimento do crime, né? Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha um conhecimento. Eles viram uma Marajás ali para ele como se tivesse uma mansão sendo tratado pelo governo com comida e tudo tal. E o crime correndo dentro e fora, né? Isso. Na época era normal lá. Lá rolava dinheiro normal. Então não sentia muita diferença, então, do presídio para o meio da rua? Não, lá a gente tem toda a facilidade na época, tinha. Só bastava ter dinheiro. Que tu tinha o que tu queria. Na época que eu passei lá. E lá, para mim foi bom eu ir para lá, quando Deus me levou. Hoje em dia eu agradeço a Deus, porque foi lá que mudou a minha vida. O senhor sabe que quem prendeu não foi a polícia? Foi Deus. Foi Deus que me levou para lá para me mostrar que Ele é Deus. E Ele lá me mostrou que Ele existia na minha vida. Eu sempre confiava em Deus. Mas eu não tinha coragem de aceitar Jesus porque eu não sabia ler nem escrever. Mas o senhor corria perigo lá dentro? Alguma vez alguém tentou lhe pegar? Porque também matam companheiros de cela, matam pessoas internas, né? Quando a gente chega naquele presídio, que vai passar muitos anos, tu vai ter intriga lá dentro, pastor. Mas lá tu tem que ser mais homem lá dentro do que aqui fora. Quando tu chegar lá dentro, tu vai matar um leão por dia. Lá tu não tem que ser mole, ou tu vai para matar ou para morrer. Ou vai ser bonequinho na mão do outro. Quando eu cheguei lá dentro, eu já tinha muito conhecimento, eu já conhecia muita gente lá dentro. Porque eu já conhecia aqui de fora. Então só chegou já assim, respeitado, senhor. Isso. Pô, esse cara aqui é bonzão, não vamos tocar já nele, não. Cheguei conhecendo muita gente, alguns pilar da cidade, né? Os cabras que mandavam, os caras que mandavam. Já estavam lá também. Mandavam no presídio, na época eu já conhecia. Eu já tinha enviado daqui de fora para dentro, já. Algumas coisas para ele. Então já cheguei, já fui, né, tranquilo. Mas lá eu tiro que, quando eu cheguei lá, pastor, eu comecei a morar e vendo como é que era, as dificuldades aparecem. A minha esposa, hoje eu agradeço a Deus por ela, chegava chorando, passava muito tempo na fila para me ver. Falava, amor, tá muito difícil, mano. O pessoal humilha a gente, os agentes, isso, é policial. Não, nesse tempo não tinha nenhum. Não tinha nenhum, tá? Nesse tempo não tinha nenhum ainda. Aí eu falava, amor, tá difícil, mas vamos vencer. Vamos vencer. Aí continuamos lá, como eu já há 2 anos e... Acho que 2 anos e meio por aí. 2 anos e 2 meses por aí, eu acho que eu tava. Veio uma oportunidade de estudar, pastor. Mas eu nunca fui atrás de estudar. Mas me conte uma coisa. Essa oportunidade veio através de quê?
no, Ou de quem? assim, num nome errado, que veio quase parecido com o meu. Uhum. Tinha, na época eu morava no prédio, um faxineiro, o nome Carlinho, na época, ele pegava o nome das pessoas quando chegava para estudar. Então ele ia chamando no prédio, né? Fulano, Ele ciclano. tinha um nome homônimo, ou seja, igual ao seu. O meu nome é Osmir de Oliveira Silva. Uhum. O nome que veio era Osmir de Oliveira Souza. Uhum. Imediatamente ele vai lá onde eu estava, na minha cela, o Carlinho. Eu falo, bora, te arruma que tu vai estudar. Sai daqui de dentro que tu já tá com muito tempo. Vai pegar um ventinho lá fora. Aí eu falo, não vou estudar não. Tá, quanto tempo? Mais ou menos 2 anos e meio, mais ou menos, eu acho. 2 anos, 2 meses, 2 anos e meio, por aí. Aquilo é uma espécie de progressão de pena, né? Isso. Vai estudar e tal. Porque tu já tá com muito tempo, mas eu não tinha pedido para estudar. Uhum. Aquilo Mas- então foi. Deus armou Deus, um equívoco com o Souza, né? isso, e Silva. E Silva. Eu creio que foi Deus que fez isso. Uhum. Que era para me mostrar. Porque nesse tempo que eu passei preso, antes de eu ir estudar, tinha a cela dos irmãos lá, pastor, que eu pedia para ir para lá, para pedir para um irmão ler para mim. O irmão Será dos Paulo. irmãos que já pessoas que estavam presas e Isso. já eram convertidas e estavam cumprindo pena. Isso, que virava. Lá dentro tinha também a parte ruim e tinha essa parte. Isso, Ok. os irmãos viravam crente Uhum. e o irmão Carlinho, que era o faxineiro, fez uma cela para os irmãos. Ok. Dos irmãos tudinho, eu só confiava num. Separou dos outros, né? Isso. Eu só confiava num irmão. Porque ele já veio crente da rua. Ok. Com algumas coisas antigas que ele tinha, então ele foi sentenciado e ele veio. Foi Então eu pagar chegava. tranquilamente, mas já tinha corrigido, né? Isso, eu chegava nele, Paulo, lê a palavra para mim. E tinha o nome de Paulo preso? Paulo. Hoje ele falava para mim assim, irmão, tu vai ser crente um dia. Eu falo, como, irmão? Eu gosto de ouvir a palavra, mas eu não sei ler nem escrever, por que eu vou? Mas Deus tinha um propósito na minha vida, pastor. Porque Deus sabia que eu era temente ao Senhor. Mas eu não tinha aquela coragem de aceitar Ele, porque como é que eu ia seguir Ele? Se eu fosse para aceitar Jesus, era para de vez. Mas eu tinha medo, porque tem muita gente que aceita Jesus e se desvia. Isso, eu não queria. Isso não é bom. Uhum. Porque lá dentro, para quem quer ser crente lá dentro, tem que ser crente. Uhum. Porque senão é É feito tipo para Deus, chacota. né? Embora Tem não muito- seja uma comparação, mas é rigoroso. Isso. Ou é ou não é. Isso. Se não for quente nem frio, é morno. Não serve para nada, né? Isso, pastor. Ou é ou não é. E aqueles que estão na direção lá dentro, Uhum. e não gostam desse tipo de coisa. Então, no período que eu passei preso, o meu irmão Homero ia me ver direto. Quase todo domingo ele ia. Ele já era pastor. Já era pastor na época que eu fui preso, ele já virou Ele pastor. pregava fora, foi pregar lá dentro. Isso, e ele visitava lá, ele ganhou muitas vidas no tempo que ele foi lá. E eu falava, pregava pra mim e tudo. E eu falava, mano, eu não vou aceitar porque eu não vou me acovardar aqui dentro. Porque se eu aceitar Jesus aqui e se desviar, vão falar mal de mim, eu não quero isso pra minha vida. Se eu tiver de aceitar Jesus, vai ser lá fora. E de vez em quando eu saía da minha cela e ia pra cela dos irmãos, para pedir pro Paulo ler a palavra pra mim. E o Paulo falava pra mim, irmão, tu vai ser crente um dia. Eu ainda vou ver. Eu falava, irmão, eu gosto de ouvir a palavra. Mas ser crente eu não sei se eu vou ser um dia. Porque eu não tenho capacidade para ser. Nesse tempo que nós passamos, e lá dentro, veio esse nome errado. Para mim estudar, eu fui no nome errado, pastor. Eu fui no nome de Osmir de Oliveira Souza. O Carlinhos falou, não, vai, então eu vou. Se não tem ninguém aí com esse nome, eu vou. Aí fui no nome errado. Quando chegou na escola, eu fui para a primeira série. Quando chegou lá, eu cheguei no professor e falou, professor, meu nome foi errado. Aí ele, seu nome é qual? Só muda o Souza, bota o Silva. Aí o professor trocou e eu comecei a estudar desde esse dia. O professor, cheguei para ele e falei, eu não sei escrever nem ler. Ele falou, mas não tem problema, você vai aprender. Aí eu fiquei olhando para ele e ele pegou um livro, foi lá na biblioteca, pegou um livro e me mostrou um livro. O senhor lembra o nome do professor? Não. Não lembro o nome dele, pastor. Hoje Ele não era interno, né? Não, ele vinha da rua. Então, Todo dia ele vinha ali no horário de 12h30, que a aula começava 1h. Ia de 1 às 5. E foi aí que eu fui começar a ler e a escrever.
Fiz a primeira série, fiz a segunda, fiz a terceira, fiz a quarta e preso, indo para a cela, voltando. E ele sempre me ensinando e me dando os livros certos, que era para soletrar tudo certo, e me ensinando. Esse professor, era só eu não, eu e mais 15 alunos. Aí sempre ele me deu uma atenção, porque logo eu cheguei para ele e falei as minhas condições. Já era crente. Eu? Ou não, ainda não. Não, ainda não. Estudando, mas ainda teimando. Não, teimando, usando ainda lá dentro, bebendo. Mas aprendeu a ler. Aprendi a ler e a escrever lá dentro do presídio. Que dia foi? O senhor lembra? Era tarde, era noite? Como é que foi o dia em que o senhor teve a experiência de, sabe, não quero mais essa vida aqui, não, eu quero essa outra aqui. Eu vou me entregar ao Senhor Jesus. O senhor lembra como é que foi, pastor? Pastor, foi quando eu saí da cadeia, porque lá eu não aceitei. Porque o meu irmão ia todo domingo lá levar a palavra, ganhou muitas vidas para Jesus. Então o senhor cumpriu as suas penas? Cumpri tudinho certinho. Ok. E aí saiu e disse, agora sim eu vou ser crente. Lá eu aprendi a ler e a escrever. Saí já indo, já quase indo pro primeiro ano. Já estava no 7º pro 8º. Quando eu fui. Quando o pessoal do mundão viu que o senhor saiu, reação? Eles ficam alegres. No meu tempo, os meus conhecidos da minha época, teve um que hoje ele está enfiado até o pescoço no meio desses negócios. Mais feliz porque você virou crente. E antes de eu sair, ele falou para mim que nunca mais eu ia voltar ao presídio, porque eu tinha um irmão que era homem de Deus. E ele não ia desistir enquanto não me ganhasse para Jesus. E a palavra dele hoje foi certa. E o seu desejo era que o senhor não precisasse fingir lá dentro? Não. Que era crente para se beneficiar disso. Isso. Né? Mas que fora também o senhor não ia mais. Isso. Eu saí e continuei ainda. Passou um tempo fazendo isso? Voltou a fazer? Lá dentro eu aprendi a ler, a escrever, fui trabalhar na cozinha também, passei 10 meses, quase um ano na cozinha lá. Aprendi a fazer comida que eu não sabia. Aprendi muita coisa lá dentro, artesanato eu fiz bola. Naquela época tinha um programa, não sei se ainda tem, né? Umas bolas bacanas. Depois que eu saí, ainda continuei, mas a minha mulher sempre dizendo, não, isso não dá certo. Se aquieta, ela ficava sem dormir. Aí foi aí que foi me aquietando, aí veio a minha filha mais velha, hoje tem 14 anos. Quando o senhor descobriu que sua esposa estava grávida do primeiro filho? Praticamente antes de eu sair, ela ficou grávida lá dentro, já quase que eu saí. Pelas visitas, né? Isso, da minha mais velha. E quando eu saí, ela foi me dando conselho, que ela sempre gostou de trabalhar. Foi me dando conselho e eu fui largando. O meu irmão Homero abriu uma igreja, é um ministério, uns irmãos lá, o Homero ia lá de vez em quando visitar, né? Aí falou, mano, um dia, mano, tu tá de pulseira, eu tô. Pega uma autorização no domingo para tu ir lá no colégio Lubasa. Tu tem que estar ouvindo a palavra de Deus. E eu comecei a ir de pé, mas minha esposa, a neném no carrinho, lá pro colégio. Foi a primeira vez que eu vim ter experiência dentro da igreja. Foi lá no colégio Lubasa. Nem era uma congregação, não. Era um encontro de crentes naquele lugar. No colégio. Aí lá chega o Osmi. E eu comecei a ir, pastor, no domingo. Eu comecei a sentir a presença de Deus lá. E ainda errado ainda, pastor. Eu ia para a igreja no domingo, mas errado ainda. E a minha mulher sempre me dando conselho. Vai do jeito que tá. Até que um tempo, não, nós temos que ir do jeito que tu tá. Mas eu errado ainda, com pulseira no pé. Entendeu? Antes de eu pegar a pulseira, eu passei quase 6 meses. A pulseira é como chamam o monitoramento. Isso. Logo quando... Pega o senso aqui, tá aqui. Estão me ligando aqui da Bate-Caverna. Eu vou desligar aqui porque eu pensei que estava desligado. Mas vamos seguir nossa conversa, não tem problema. Aí eu... Isso acontece comigo de vez em quando, tá? E com outros apresentadores. Siga aí. Pastor. Foi quando eu comecei a conhecer Jesus. Sim, senhor. Lá no colégio Lubasa. Tinha uns cultos. E quando falavam de Jesus, o senhor, a fera ia amansando. Isso. E foi indo, todo domingo eu ia. Peguei uma autorização, levei pro Iapém. Eu fui um dos primeiros, pastor, 20 primeiros a pegar a pulseira no Acre. Então, 20 presos, eu fui um dos 20
que fui o primeiro a usar essa pulseira. Então era uma progressão de penas, e ia Isso. começar a ficar indo e voltava a dormir no presídio, era isso? Foi. Na época que nós pegamos a pulseira, não ia ficar em casa, ia ser monitorado direto. Uhum. Então a gente estava pegando no semiaberto, eu estava no semiaberto já. Estava com 6, 7 meses já no semiaberto, que nós ia dormir lá todo dia. Só saía para ir para a igreja. Isso, de casa para a igreja, com autorização. Então eu comecei a ir no domingo. No domingo, eu comecei a gostar e comecei a ir todo domingo, não faltava. E eu e minha mulher e minha filha, e fomos. E lá eu aceitei Jesus. Lá eu aceitei Jesus e comecei a trabalhar na igreja, ajeitar as cadeiras, limpar. Como é que foi essa experiência, pastor? Para mim foi uma bênção de Deus grande, ó, pastor. Foi uma paz imensa que a gente vivia, eu vivia Você lembra perto quem era lá. o pastor que pregava na O hora? pastor Orivaldo era o dono da igreja lá, que abriu a igrejazinha lá no colégio. Aí o Homero dava o suporte. O Homero dava o suporte, foi o Homero que me convidou para mim ir. Quer dizer, na verdade era uma congregação que não tinha sede, só funcionava no colégio. Isso. Tinha um padre que fazia o culto lá pro Senhor. Uhum. Eu comecei a ir e aceitei Jesus lá. E com certo tempo eu comecei a trabalhar na igreja lá, limpar as cadeiras, ajeitar as cadeiras. E com uns 3, 4 meses eu consegui um emprego. No emprego eu fui trabalhar no colégio agrícola. E comecei a trabalhar no colégio agrícola e ir para a igreja no domingo, enquanto eu estava com a pulseira. E foi aí que eu fui mergulhando mais ainda. Lendo a palavra, que eu já tinha saído do presídio, já tinha aprendido a ler e a escrever lá dentro. E o pessoal do Porque tráfico já via que o senhor estava sério. já estavam sabendo. Mas as tentações vêm, aqueles que não Sim. sabem ainda te ligam. Teve algumas coisas que aconteceu comigo que aí a gente chama atentado, pastor. As dificuldades aparecem e o negócio chega na tua mão. Tem muito preconceito de alguém que olha para uma pessoa querendo se consertar, pastor, mas que tem as marcas do crime ainda, tipo uma tornozeleira eletrônica. Na minha época tinha. O senhor não tinha condições, o senhor procurava emprego, procurava uma coisa? Tinha, pastor. Foi difícil para arrumar. Ouviu muito não? Ouvi, muito. Até que uma irmã, uma vizinha minha, a dona Cleonice, ela trabalhava no colégio agrícola. E lá estava precisando de alguém para trabalhar dentro da cozinha. Uhum. E como eu já tinha trabalhado na cozinha no presídio, aí já me ajudou lá. Porque falou para a diretora e a diretora quis me conhecer. E eu com a pulseira no pé, ela viu minha pulseira, falou, não, mas eu vou confiar em tu. E desde aí eu comecei a trabalhar. Comecei a gostar do trabalho e comecei a trabalhar. Vinha as dificuldades. Lá a gente trabalhava pelo governo, naquele tempo o governo passava 3, 4 meses sem pagar a gente. E a prova era maior ainda, mas Deus não deixava faltar nada. Dentro de casa enviava os irmãos para nos ajudar. E continuava trabalhando. E eu começava a ir indo para a igreja no domingo. Nunca deixei com a pulseira. O primeiro dia que eu tirei a pulseira no mês, no final de semana, eu já fui numa sexta-feira para um encontro. Passei 3 dias dentro de uma chácara. É aqueles chamados encontros com Deus. Isso, que a igreja organizou. Aí você fica ali. E eu não tinha Chega nem sexta-feira, dinheiro sai para ir, domingo mano. à tarde. Eu não tinha nem dinheiro para ir, pastor. Quem pagou para mim foi o pastor Orivaldo. Ele falou, mas você vai, você e sua É esposa. Orivaldo o nome dele. Orivaldo. Ele ainda está por aí? Tá. O Orivaldo pagou para mim e para minha esposa aí. Porque eu tava com dinheiro atrasado, 3 meses na época. Mas Deus nunca tinha deixado faltar nada dentro de casa. E nós buscando o Senhor de todo o coração. Deus O pagamento do encontro, na verdade, não é um pagamento pelo encontro, né? É uma forma de você tomar a iniciativa de ir atrás mesmo. É para ajudar nas despesas E ajudar do nas encontro. despesas, né? Almoçar, Isso. dormir. Que foi que vocês sabem domingo, voltei no domingo à É noite. porque o dinheiro, às vezes, é uma desculpa de quem não quer, né? Você não Isso. tem o dinheiro, aí não acreditem que Deus vai prover, né? Na minha época que eu não tinha dinheiro, ele já sabia que eles me ajudavam. Uhum. Eles me ajudavam, que eu sabia que eu não estava 3 meses, 2 meses sem receber. Lá era difícil onde eu trabalhava. Mas eu perseverei lá, porque se eu saísse de lá, eu podia cair de novo, pastor. O trabalho era uma terapia, né? E uma Isso. forma de escapar.
E lá o pessoal me ajudava também, porque Uhum. sabia que eu tinha família, Seu esforço. o meu esforço. E desde esse dia eu servi o Jesus. Aí fiquei indo para a igreja, aí mudou a igreja de lugar, saiu do colégio, foi para Com um templo templo. próprio. E lá eu trabalhava de 8 até 2 horas. Chegava 2h30, 3 horas em casa. Me arrumava, ia para a igreja, para arrumar a igreja, para zelar a igreja. Eu ficava mais tempo dentro da igreja lá. E foi assim que eu continuei, indo. O senhor já era diácono. Já virei diácono lá na igreja, É. Esperança em Cristo. É. E já era, né? Só fez reconhecer, né? Isso, e E quem zelava pela serve assim, igreja. todo pastor, todo presbítero, todo, enfim, todo Isso. mundo tem que ser diácono. Tem que Tem, virar tem, diácono, tem que tem ser. que servir o Senhor, Tem que né? servir, fazer as coisas. Se não for diácono, se não estiver disposto a ser diácono, nunca será pastor. Pode até receber o título, mas tudo começa com um coração que deseja servir a Deus, né? Quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a entender que até Jesus servia. Então nós tem que servirmos, nós tem que servir um ao outro. Porque assim Jesus servia, né? E eu entendia isso, aí eu comecei a ficar na igreja. Eu ficava de manhã no trabalho, de tarde na igreja, até de noite. Aí o culto, ia para casa de mamãe, eu vinha para a igreja. Ficava na igreja direto. Até que a igreja lá não deu certo. Foi quando eu fiquei em casa, foi quando entrou a missionária Cecília na minha vida. Ela falou, mano, que é a irmã da Celiano, que é a irmã da minha mulher. Aí falou, mano, o Osmin não pode ficar sem ir para a igreja. Lá não tá dando certo. Aí me indicou uma igreja na Assembleia de Deus, no Esperança 3. Ela hoje é a minha pastora, é uma benção na minha vida, era a finada missionária Chaguinha, que tava, Faleceu há pouco. faleceu. Aí Ela foi uma das primeiras mulheres que tem esse registro no Acre, ou no Brasil, né? A dirigir igrejas, que era um trabalho até então meio que exclusivamente masculino, né? E a dona Chaguinha já fazia isso aí, mais Chaguinha. Isso aí, a missionária Chaguinha era uma benção. A missionária Cecília, com o pastor Marivaldo, indicou ela, não, é mais perto da tua casa, vai ser ela é uma benção. Aí eu fui e comecei a gostar de lá. Aí comecei a gostar e fiquei lá no Esperança 3, com a missionária Chaguinha. E aí era uma Assembleia de Deus. Era a Assembleia de Deus em Rio Branco. Ok. E A foi a primeira Assembleia, pastora foi e a foi a Chaguinha. Chaguinha que disse, não, você vai ser diácono. Foi ela? Foi. Quando eu cheguei, ela me incentivou. Ela falou, o senhor fazia lá? Não, lá na igreja eu limpava, eu zelava pela igreja. Não, mas aqui você vai ser do mesmo jeito. Você vai usar gravata, vai usar camisa social. Aqui você vai ser um obreiro de Deus também, do jeito que você é lá. Participar do governo da igreja. Já. E ela me incluiu e eu comecei a ser diácono da igreja lá. Mas uma vez na porta da igreja, ou nos bancos, você ouviu pessoas assim que eu te encontrei lá na cadeia. Viu muitos? Já, acontece aqui. Muitas das vezes eu estou aqui na igreja, e até agradecer o pastor Luiz que me deu a oportunidade, né, de estar aqui trabalhando na igreja. E Ele fala assim porque nós gravamos, a nossa emissora de televisão fica dentro da igreja, Assembleia de Deus em Rio Branco, aqui, em Rio Branco, tá? Aí, E ele fala assim do presidente da igreja. O nosso pastor presidente que me deu a oportunidade já, né, vindo de onde eu vim, da dificuldade, do problema da droga, disso, daquilo. E o pastor Luiz me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Aí eu estava na Assembleia de Deus lá com a Chaguinha, e a Chaguinha sempre me dava atenção, me ensinava, me direcionava. A Chaguinha era uma Educava, benção. né? Lá na Assembleia de Deus, Esperança 3. Os irmãos, uma benção, me acolheram com a minha família. E hoje isso é reconhecido como um pai exemplar, como um homem exemplar? Isso. Um trabalhador exemplar, pastor? Busco sempre melhorar, O pastor. senhor voltou à cadeia para pregar? Não, ainda não tive oportunidade porque eu estava devendo ainda. Então a minha cadeia acabou agora no final do ano, em dezembro. Agora já prescreveu, agora acabou mesmo o cumprimento, né? Depois de 17 anos eu consegui me livrar dela agora em dezembro, dia 29 de dezembro, passou. 2023. Foi, 2023. Agora o senhor pagou tudo que devia aos homens. Paguei tudo, esse ano agora eu não devo mais nada. Glória a Deus por isso. Não devo mais nada. Eu paguei tudo. E hoje em dia eu vivo uma benção com a minha esposa e com meus filhos. E eu procuro levar eles para a igreja, né? Eu perguntei se isso era daqueles pais de ficar lambendo os meninos, de se jogar no chão para virar cavalinho. Seus filhos sabem da sua história?
ainda não sabe Eles são completo. pequenos, né? Mas Ok. depois desse dia eles vão puxar na internet e vão ver Um quem dia era o pai vão deles. descobrir. Vão, Mas também já conhecem outro que não é mais aquele, né? vai conhecer que hoje em dia eu mudei totalmente. Transformado. Hoje Sem em mudança dia de vida, não dá para dizer que foi transformado, né, pastor? eu fui transformado pelo meu Deus. O meu Deus é maravilhoso na minha vida. Ele mudou totalmente a minha história. Hoje em Que, dia eu digo que hoje em dia, em primeiro lugar, é Deus na minha vida. Em segundo, a minha família. Que eu dou minha vida por eles. Hoje em dia, a minha vida é mudada, pastor. Porque tudo que eu passei, poucos passaram. seu pai é vivo? Meu pai é vivo. Mora em Chapuri, de vez em quando ele vem aqui, de mês em mês. Ele já deu um beijo na sua cabeça e chamou, Já. meu filho, pastor? Depois que Vem eu, cá, pastor. depois que eu consegui sair de dentro da cadeia, que eu não deixar eles me ver, né? Eu passei 5 anos preso. Eu Nunca levei a mãe nem o pai. Não, nunca deixei eles me ver. Com 4 anos eles foram me ver porque eu fui num velório de um tio meu. Que o irmão Homero foi Conseguiu lá na justiça e eu fui no aquela velório. saída para ir só pro velório. Né? É um Isso. direito Aí assistido. foi quando pela eles foram me ver pela- depois de 4 anos. O pai e a mãe. Foi aí quando eu pedi perdão pro pai. Porque nesse tempo que eu fui preso eu não falava com ele, nem ele falava comigo. Pedi perdão pro pai, o pai me perdoou E o senhor perdoou ele. e eu perdoei o pai. Num velório do tio. Meia horazinha eu voltei pra lá de novo. E ele e seu pai hoje moram em Chapuri. Moro em Chapuri, minha mãe. Eles têm uma casa em Chapuri, tem outra aqui no Esperança. Então eles vêm de mês em mês aqui. E ele lhe chama de pastor. Ele Ou ele chama chama de de, meu filho. ele chama de Osmi. Osmi. E hoje em dia me trata bem ele. Hoje em dia ele me ajuda quando eu preciso. Ele se joga no chão para os netos pular em cima. Gosta dos meus filhos, graças a Deus. Ajuda muito eles. Ele é uma benção hoje em dia. Não é mais que nem ele era. Também é crente, Não. Mas nós oramos mas por mudou ele. de vida. Mudou de vida, ele é tranquilo agora, mas a mãe. Velho, uma vez eles têm uma colônia em Chapuri, que eles sobem no barco lá, 3 horas de barco no Rio Chapuri, tem uma casa em Chapuri. Então eles vivem pra lá e pra cá, né? que eles são aposentados, né? Uhum. Então eles vivem lá na colônia deles, cuidando, dando uma voltinha de barco, porque eles já vieram de lá de Chapuri, né? Já Já viviam eram isso. de lá, né? Quando era criança eles já viviam, então depois já de velho agora, eles estão continuando. Pastor vida Osmi, diácono Osmi, irmão Osmi, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com você e sua família, agora e para todo sempre. Amém, pastor. Recebo, em nome de Obrigado por Jesus. ter vindo aqui, tá? Amém, pastor. Foi um privilégio estar aqui, de poder Deus, falar o amém. meu testemunho. O privilégio é todo meu para a glória de Deus, tá? Amém, pastor. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor!